Tarde a todos. Eu sou professora Cristina Furia, da Fonoaudiologia e coordenadora da LAFO-NB, que é a Liga de Fono-Oncologia. E a nossa proposta e o nosso propósito, para esse mês de julho é discutir, e pensar em rever aí a curto, médio e longo prazo a gestão do tratamento e da reabilitação do paciente de câncer de cabeça e pescoço no Distrito Federal. E hoje nós teremos o nosso primeiro convidado, que a gente tem uma honra muito grande, uma alegria muito grande, Eu já o conheço desde 2015, que eu cheguei em Brasília, e aí a gente vai fomentar aí algumas discussões, e algumas possibilidades. Eu passo a palavra então para a Karen, a nossa ligante, para fazer a apresentação do nosso convidado e seguir então com as perguntas. Obrigada, Karen. Olá, então vou apresentar aqui o Dr. Sandro Martins. Ele é oncologista do Hospital Universitário de Brasília, doutor em Ciências, Pneumologia pela Universidade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 2005, ex-integrante da Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias em Saúde para o Sistema Público de Saúde, CONITEC, e ex-assessor da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos de Saúde, CATEPS, Anvisa. Olá, doutor Sandro, seja bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, vamos lá para a primeira pergunta. O senhor pode apresentar para a gente um panorama do tratamento oncológico do Sistema Único de Saúde, especialmente aqui no DF? Sim, veja, o SUS procura se organizar para oferecer às pessoas acesso a o que é muito importante em todas as políticas de saúde pública, que é o chamado cuidado integral. Então, todas as áreas em que o SUS se organiza para oferecer um acesso organizado para a população, ele procura assegurar que todos os pontos de cuidados necessários para atender a uma necessidade de saúde, eles sejam, digamos assim, ofertados na rede e cabe ao gestor municipal, no caso do Brasília, é o gestor do Distrito Federal, organizar esses pontos de cuidado para que o usuário possa ter acesso rápido a todo o cuidado necessário para tratamento da sua condição clínica. No caso de câncer, nós estamos falando de desde uma rede de ambulatórios especializados e unidades de exames diagnóstico até necessariamente os hospitais habilitados para tratamento do câncer. Hoje no SUS, todo o tratamento de câncer é feito em regime hospitalar, em serviços de oncologia clínica, no que diz respeito ao tratamento clínico, serviços de radioterapia e serviços de cirurgia. Então, de modo geral, o SUS se organiza para que essa oferta aconteça de maneira organizada e que o paciente possa ter acesso a todos esses aspectos que são importantes para o seu tratamento. No Distrito Federal, você pediu para fazer um recorte, nós temos uma particularidade que é o nosso sistema de saúde é 100% público, não tem participação de instituições privadas no acesso ao tratamento. Existem alguns prestadores privados que fornecem serviços pontuais para o sistema, mas mediante regulação da Secretaria de Saúde. E esse acesso hoje no Distrito Federal se dá em 2 hospitais habilitados como unidades de alta complexidade de oncologia, o Hospital Universitário de Brasília e o Hospital Regional de Taguatinga, e um hospital habilitado como CACOM, o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal.
Então, pensando a nível socioeconômico, dos indivíduos portadores de neoplasia de cabeça e pescoço, no qual a gente já tem um atraso em procurar o serviço de saúde na atenção primária. Você considera que o sistema de regulação consegue abarcar essa pessoa na atenção especializada oncológica, que provavelmente o acesso será pela cirurgia de cabeça e pescoço ou odontologia? Essa é uma colocação importante, e talvez é o ponto de onde o sistema de saúde do Distrito Federal ele difere do restante das sub-redes públicas de saúde que a gente tem nos outros estados. Aqui nós temos um processo de regulação um pouco atípico, e essa atipicidade desse processo de regulação torna esse cuidado integral que a gente mencionou que é necessário e buscado nas políticas de saúde, ele não aconteça. Então, existe uma fragmentação do cuidado aqui na rede pública do Distrito Federal em função da forma com que está organizado o sistema de regulação aqui. Eu acho que para ficar mais claro, eu acho que eu poderia compartilhar aqui uma imagem na tela, Sim, mostrando exatamente o que a gente está falando. Vamos ver aqui. Eu estou compartilhando o fluxo de regulação aqui do estado de Goiás, aqui ao nosso lado do Distrito Federal, em Goiás, e é exatamente assim que funciona na maioria, eu acho que em todas as unidades da federação, menos no Distrito Federal. Como acontece, então, para um paciente ter acesso a tratamento oncológico, por exemplo, no SUS? Dentro de uma suspeita diagnóstica na atenção básica, seja da equipe de saúde da família, da unidade básica de saúde, da unidade de saúde bucal, e havendo a suspeita de câncer, é solicitado um acesso a um especialista em otorrinolaringologia, ou cabeça e pescoço, cirurgia de cabeça e pescoço, geralmente, através de um sistema de regulação, que lá em Goiás é o Servir, aqui em Distrito Federal é o CISREG. Cada estado tem um sistema de regulação que vai fazer essa distribuição dessas consultas. Essa solicitação ela é avaliada por um profissional da regulação, médico ou enfermeiro especializado em regulação, que vai verificar pelas informações fornecidas, qual é a gravidade do caso e qual é a urgência do caso, classificar em risco, que vai permitir um acesso mais rápido para quem tem uma suspeita mais forte de câncer, no caso. Uma vez que esse atendimento tenha sido autorizado pelo sistema de regulação, esse usuário ele é encaminhado então para a unidade habilitada para a prestação daquele serviço. Digamos um hospital habilitado em oncologia ou um hospital que tenha cirurgia de cabeça e pescoço. Nesse hospital, se o médico entender que esse paciente precisa fazer uma tomografia, precisa fazer uma ressonância, ele precisa fazer uma biópsia, ele realiza esses atendimentos na própria unidade, no próprio hospital, dado que aquele procedimento seja disponível no hospital. Então, se o hospital tem um serviço de radiologia, ele faz a tomografia, a ressonância dele. Se ele tem um serviço que permita fazer endoscopia, ele faz a sua biópsia, encaminha para o seu serviço de anatomia patológica, tem o seu diagnóstico, e a equipe programa o seu tratamento naquela unidade. E se aquela unidade necessitar de um apoio de um serviço de oncologia, se a unidade dispõe do serviço de oncologia, esse atendimento também ocorre dentro do hospital, dentro da rotina do atendimento da instituição. Se esse hospital não dispõe de um serviço de oncologia, aí é feita uma solicitação para o sistema de regulação indicar um serviço de oncologia onde esse paciente possa fazer esse segundo atendimento.
Mas onde que isso aqui é diferente aqui no Distrito Federal? É diferente porque aqui todos os procedimentos e consultas estão sob regulação independente. Então, se o especialista aqui no hospital de base do Distrito Federal, no hospital universitário, entende que o paciente precisa fazer uma tomografia, uma ressonância, ele não vai realizar esses exames de maneira rápida na própria instituição. Ele vai para uma fila de regulação aqui para o início do processo, onde esse pedido de tomografia vai se juntar com todos os outros pedidos de tomografia da rede para um médico regulador fazer a avaliação e encaminhar ele para alguma unidade realizar esse exame. E evidentemente que isso não acontece dentro de um prazo de tempo minimamente razoável. Isso quebra o fluxo de atendimento do usuário e, sem dúvida, contribui para um retardo muito grande na complementação do estadiamento dessas doenças, no planejamento dos tratamentos e na realização dos tratamentos. Porque se esse paciente foi entendido após essa avaliação que ele precisa de um tratamento talvez combinado de rádio e quimioterapia, mesmo que o serviço de rádio e quimioterapia seja disponível no hospital, por exemplo, no Hospital Universitário de Brasília, ou no Hospital de Base, ou no Hospital Regional de Taguatinga, esse paciente não vai diretamente para o serviço realizar o seu atendimento. Ele vai passar pelo circuito de regulação lá no início do processo. Pedido, entrando no CISREG, um médico regulador vai avaliar, em algum momento esse paciente vai ser direcionado para o atendimento de radioterapia e oncologia clínica, que deveriam ser na mesma instituição e muitas vezes acontece de ser distribuído para hospitais diferentes. Então, essa é a característica muito particular do sistema de regulação do Distrito Federal, que é de fragmentar a regulação de consultas, procedimentos e atendimentos, é um obstáculo a mais para os pacientes com câncer de cabeça e pescoço aqui no Distrito Federal. Que todas as dificuldades do SUS, aqui ainda tem essa dificuldade adicional. Isso acaba retardando mesmo, né? Muito o atendimento. Sim, isso dificulta muito, porque o que era para ser uma jornada difícil, mas uma jornada contínua e dentro de prazos razoáveis, dadas as condições de atendimento dos hospitais, passa a ser uma maratona com obstáculos sem nenhuma garantia de quando os tratamentos e os procedimentos vão ser realizados. É muito complicado isso. Sim. E lembrando, né, que a gente tem um perfil específico desses nossos pacientes, né, do câncer de cabeça e pescoço. São pacientes, né, com nível socioeconômico mais baixo, né, e com histórico aí importante, né, como fator de risco. A gente tem o tabaco e a gente tem o álcool, muitos anos, muitas vezes de alcoolismo. Então, a gente já teve a demora desse indivíduo ter a consciência de procurar um serviço da atenção primária. E, posteriormente, a gente está discutindo aqui essa fragmentação nesse diagnóstico e nesse estadiamento, né? Aí para dar o start em relação ao tratamento em si. E pensando em câncer de cabeça e pescoço, acho que a gente teve chance de conversar um pouquinho no evento lá da Câmara dos Deputados, no segundo simpósio de câncer de cabeça e pescoço, mas pensando que a gente tem geralmente dois grandes braços, né, no tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Geralmente ele é cirúrgico, né, com radioterapia após, né, e lembrando também que são pacientes que chegam em estadios avançados, pelo menos da experiência aí desses 5 anos de Brasília, eu nunca vi na rede do Sistema Único de Saúde, no hospital universitário, que é onde nós estamos, né, enquanto docente com os alunos, eu nunca vi chegar a estadios iniciais, eu só vi chegar realmente estadios avançados 3 e 4.
Pensando nesse público, e que geralmente a gente tem dois grandes braços aqui, que é a cirurgia e a rádio, ou o tratamento com protocolo de preservação, que é com quimio e radioterapia, a gente ainda tem essa fragmentação, né, que para este paciente, esse tratamento deveria acontecer concomitante, né? E é impossível você fazer um controle, controlar que a quimio e a radioterapia, né, seja concomitante. Se você quiser Cristina, discutir um pouquinho essa lembrou bem questão. esse aspecto. Câncer de cabeça e pescoço, a oncologia de modo geral, mas particularmente câncer de cabeça e pescoço, é uma área em que o planejamento terapêutico precisa ser muito bem concatenado entre cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Esses tratamentos precisam acontecer ou juntos ou em uma sequência bastante definida para você lograr um bom resultado do tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Então, é possível você receber um paciente com câncer de laringe estágio 3 e esse paciente ser curado sem a perda do aparelho fonatório, sem cirurgia, com rádio e quimioterapia, seguido muitas vezes de um esvaziamento linfonodal após o tratamento combinado. Mas isso tudo implica numa necessidade de um rápido estadiamento dessa doença, ou seja, rapidamente você conseguir fazer os exames de imagem para determinar a localização de todos os sítios de doença, uma decisão rápida sobre se o tratamento inicial é cirúrgico ou não, se o tratamento for um tratamento de radioterapia, em geral, ele precisa ser combinado com quimioterapia, então as duas coisas precisam acontecer juntos, e a chance de cura desse paciente muitas vezes pode estar numa cirurgia de resgate, que eventualmente seja necessário se esse tratamento de radioquimioterapia não funciona. Mas essa cirurgia de resgate, até para acontecer com sucesso, precisa acontecer dentro de um intervalo de tempo razoável após o término da radioquimioterapia, ou seja, isso faz com que esses especialistas precisem trabalhar muito próximos e o paciente não perca muito tempo nesses intervalos entre essas decisões terapêuticas. E isso é praticamente impossível de assegurar aqui dentro da rede do Distrito Federal pelas características do atendimento fragmentado que eu mencionei. Então, apesar que no hospital universitário nós temos cirurgião de cabeça e pescoço, temos serviço de radioterapia, serviço de oncologia clínica, serviço de fonoaudiologia, serviço multiprofissional de suporte para o paciente com câncer de cabeça e pescoço, eu não consigo assegurar que esse paciente receba todo esse tratamento de maneira adequada dentro da instituição, dentro dos prazos que seriam possíveis nas condições do SUS. Ou seja, o que a gente está falando aqui, né? Eu sou profissional de saúde, sou da fonoaudiologia e como profissional da comunicação, né, que a gente faz todo um trabalho, né, de orientação para esses pacientes em relação à comunicação, o que vai perder a comunicação, o que vai aprender uma nova voz, né, ou o paciente que vai ter um impacto muito grande aí na cavidade oral e vai ter uma alteração também na fala e na alimentação. Então, assim, eu tenho um suporte de uma equipe toda. Então, assim, vamos imaginar eu, paciente familiar do meu paciente, de uma forma fragmentada, recebendo um diagnóstico num lugar, fazendo o tratamento da radioterapia em outro, fazendo a quimioterapia em outro, e como é que ele vai entender quem é que comanda o caso dele? Né? Que é a pergunta que naturalmente, né, era uma discussão grande que a gente fazia sempre com os alunos. Pergunte para o paciente se ele está entendendo quem que é o dono do caso, quem vai comandar. Geralmente, quem comanda o caso é o profissional que faz o diagnóstico. Ele vai fazer o segmento. E, geralmente, na nossa rede, nesse desenho do câncer de cabeça e pescoço,
é o cirurgião de cabeça e pescoço que é o responsável em fazer esse segmento. Inclusive, não só nesse gerenciamento do diagnóstico e do tratamento, mas no segmento oncológico de 5 anos. Então, imagine alguém, num sistema desse, a pessoa fica extremamente perdida. Ele tem a chance, como hoje no hospital universitário, como hoje no básico, a gente tem todas as áreas, né, para o tratamento e para o tratamento multidisciplinar da reabilitação das funções, a gente tem essa possibilidade, mas esse tratamento não está casado, né, ele não está condicionado. E aí vem... você vislumbra, você acha que seria possível, porque assim, cada vez mais eu tenho tido essa ideia, né, pensando aí desde o tumor boarding, de uma discussão, né, individualizada para esses casos todos, você vislumbraria um espaço único que a gente poderia receber na cidade de Brasília, esse paciente do câncer de cabeça e pescoço? Assim, nesse momento eu estou discutindo câncer de cabeça e pescoço. Sim. Acredito eu que a fragmentação seja também para as outras topografias, né? Mas pensando no câncer de cabeça e pescoço, que eu acho que realmente é um impacto na função vital de qualidade de vida muito grande, né? Eu diria que é duas coisas, Cristina. É um impacto da qualidade de vida muito grande e uma possibilidade de cura que é desperdiçada todo dia, cada vez que esses tratamentos não são disponibilizados da maneira mais eficiente para o paciente. Então, são vidas que são desperdiçadas por conta de um uso inadequado de uma tecnologia que está disponível. Nós estamos falando aqui de tratamentos moleculares multimilionários e que, por isso, a rede pública demora para ofertar. Não, nós estamos falando de modalidades terapêuticas utilizadas no mundo inteiro e estão disponíveis aqui no sistema de saúde, só o seu uso não está sendo feito da maneira mais adequada do ponto de vista técnico. Esse problema se repete em outras áreas da oncologia, como você pode imaginar, já que a maior parte dos tumores precisa hoje dessa integração entre oncologistas clínicos, cirúrgicos e radioterapeutas nesse manejo desses casos. E eu acho que a saída vai acabar sendo uma organização efetiva de linhas de cuidados dentro do contexto do SUS-DF, onde haja um entendimento que perpasse o sistema de regulação, de que você precisa disponibilizar o primeiro atendimento de maneira regulada e o hospital precisa realizar todos os cuidados subsequentes que estiverem disponíveis na sua instituição da maneira mais adequada. E, evidentemente, que monitorar, aí sim faz sentido você monitorar os tempos de acesso a esse tratamento. Porque da forma como se dá hoje, a gente monitora eventualmente o primeiro tratamento, mas da forma como é feito, é muitas vezes um tratamento inadequado. Porque um paciente, por exemplo, com câncer de laringe, que vai para um primeiro atendimento no serviço de radioterapia, e não teve ainda um atendimento no serviço de oncologia, portanto, não está preparado para fazer o tratamento combinado de rádio e quimioterapia, muitas vezes ele realiza o tratamento de radioterapia isolado, diminuindo substancialmente as chances de controle da doença, de maneira desnecessária, porque o tratamento sistêmico estava ali disponível, muitas vezes no mesmo hospital. Então, é uma questão de organização em linhas de cuidado que precisa ser implementada e cobrar desses hospitais, Hospital Regional Taguatinga, Hospital de Base, Hospital Universitário, que ofereça de maneira organizada o acesso a seus serviços para os pacientes à medida da sua necessidade, né? De acordo com... E vale ressaltar, né, doutor Sandro, que nós estamos falando, a princípio, né, do tratamento do tumor primário, né?
Tratamento curativo, nós estamos falando de curativo, tratamento nós curativo. estamos falando de tratamentos curativos de um tumor primário, né? Nós ainda não falamos da cirurgia de resgate, né? Porque esse desenho tem que em algum momento, né, pensar no resgate. Esse desenho tem que, em algum momento, pensar num segundo primário. Esse Sim. desenho tem que, em algum momento, pensar numa metástase. Nós estamos falando do tratamento inicial que seria curativo. E assim, e a discussão, ela é tão importante, né? Tão fundamental, que nós estamos falando do acesso e da gestão do primeiro tratamento curativo. Não estamos falando ainda do segmento. E esse acesso, ele não está organizado a tal ponto, né, que os profissionais tenham acesso numa discussão do caso, que a gente consiga, né, ter uma linha e uma programação, e que tudo isso, né, não só quebra o cuidado integral da assistência, mas quebra efetivamente, né, as nossas possibilidades de pesquisas, né, com braços de tratamentos bem equilibrados e bem definidos, que a gente possa efetivamente pensar em ensaios clínicos ou pesquisas para saber qual que é o melhor tratamento para a nossa amostra e para o nosso perfil do paciente do DF. Exato, Cristina. E lembrar que isso aqui não é nada mais, nada menos do que reconhecer a importância de implementar o princípio da equidade, que é um princípio basilar do SUS. Então, você não pode colocar numa mesma fila de acesso à tomografia alguém que está esperando um exame que vai definir a sua vida em relação ao tratamento, alguém que está esperando um exame de controle por uma condição benigna ou que não tem uma urgência na realização desse exame, e você colocar todas essas pessoas numa mesma fila pode parecer equitativo, mas é absolutamente uma iniquidade. E a gente tem que lembrar também que esse tempo todo, né, dessa palavrinha assim, tempo, timing, né, entre fazer a biópsia, fazer os exames de imagem, definir o estadiamento, né, fecha o diagnóstico, faz o planejamento, como o doutor Sandro falou, e efetivamente ele vai para o tratamento, a gente tem uma lei que ele teria que ir para esse tratamento no máximo em 2 meses, que ela não acontece, né? E assim, e algo que é importante a ser dito aqui é que se demora 8, muitas vezes o que era tratável passa a ser ou inoperável, ou ele passa numa condição já paliativa e já com cuidados muitas vezes contínuos aí, né? Exato. É o que a gente falou daqui de vidas desperdiçadas, porque estamos falando de uma doença que, pela localização desses tumores, cavidade oral, laringe, os sintomas se manifestam relativamente cedo e as pessoas, de alguma forma, conseguem ter uma suspeita realizada em tempo de fazer um tratamento curativo. Mas a demora nessa avaliação inicial, nesses procedimentos de estadiamento, e uma vez que houve uma definição por um tratamento cirúrgico ou clínico, a demora em iniciar esse tratamento, isso tudo concorre para um mau resultado. A gente está falando aqui sobre sobre o tempo, né, de demora. Em média, quanto tempo essa pessoa, né, espera após o acesso na atenção oncológica especializada para o diagnóstico, o início do tratamento? Olha, tem um painel de monitoramento desses tempos feito pelo Ministério da Saúde que, via de regra, se consegue acessar e ver esses tempos de tratamento até por área. Eu não tenho exatamente esses números aqui do Distrito Federal, mas eu faço toda segunda-feira o ambulatório de primeiro atendimento da oncologia clínica lá no Hospital Universitário, e na minha experiência os pacientes chegam muito além dos 90 dias após um diagnóstico para um planejamento de tratamento. Então, demora muito.
Pensando aí, agora a gente já vislumbrando assim, o final da nossa entrevista, que está muito boa essa discussão, o que você pensaria, eu não sei se a gente vai abraçar muito você agora, doutor Sandro, e assim, em ações a curto, médio e longo prazo, em relação ao paciente do câncer de cabeça e pescoço. Com a sua vasta aí a experiência aí que você teve na gestão lá no Ministério da Saúde, a sua experiência clínica, Olhando o científica. sistema de saúde do Distrito Federal, Cristina, nós temos hospitais bem estruturados, nós temos vagas de radioterapia que hoje, com a complementação de atendimento contratado da rede privada, não tem tido grande demora em atendimento em radioterapia. Nós temos uma capacidade instalada de oncologia clínica que provavelmente é suficiente para a demanda do Distrito Federal, e nós temos um gargalo, sim, que é o gargalo da cirurgia. Então, há um subdimensionamento dessa demanda da cirurgia, ou pelo menos a oferta não é condizente com a demanda de necessidade em cirurgia de cabeça e pescoço. Então, aí requer provavelmente uma ação da Secretaria de Saúde em redimensionar esse atendimento em cirurgia de cabeça e pescoço. E redimensionar seria uma boa ocasião, como Cristina falou, o cirurgião de cabeça e pescoço é o dono desse paciente em qualquer serviço, sistema de saúde que a gente conhece. Seria importante que os serviços de cirurgia de cabeça e pescoço já fossem ampliados com a visão de ter uma integração muito funcional com o setor de radioterapia e oncologia clínica, não só para tumor board, discussão de caso, mas principalmente para fazer com que esses atendimentos aconteçam de maneira organizada, de maneira gerenciada e de maneira tempestiva. Então, precisaria ampliar no Distrito Federal a oferta de cirurgia de cabeça e pescoço e precisaria integrar esses serviços, pelo menos nas principais doenças, em linhas de cuidado, onde esse atendimento multiprofissional fosse assegurado de maneira mais clara. E provavelmente, acho que a gente teve uma discussão num grupo do SUS, que a gente tem de profissionais de Brasília em relação ao câncer de cabeça e pescoço, incluir a plástica, né? Um cirurgião plástico. Cirurgia reparadora, muito importante. Importante. Bucomaxilo, não sei como é que temos aqui a questão, mas a bucomaxilo é muito importante, a cirurgia de reparação. A cirurgia plástica e o bucomaxilo aí, até fazendo parte, que já faz hoje, né, para toda a parte das próteses, né, e para os diagnósticos, principalmente de cavidade oral, né. Você gostaria de finalizar com algum comentário? Eu acho que toda vez que a gente tem essas oportunidades de ter um mês de aumento da consciência a respeito de um problema de saúde, como no caso é o câncer de cabeça e pescoço, seria importante a gente procurar ver de que forma que na nossa prática diária a gente consegue melhorar esse atendimento. E isso que a Cristina falou da integração, a interlocução é muito importante, porque a solução não de um sistema de saúde, ele seguramente está na unidade gestora desse sistema de saúde. Então, o prestador de serviço, o hospital, o serviço que está na ponta atendendo o paciente, ele tem limitação se ele não tiver essa possibilidade de articular e de fazer chegar aos tomadores de decisão esses problemas e as soluções, porque nós conhecemos os problemas e conhecemos as soluções. É uma questão de aumentar a percepção dessa necessidade, assim, a percepção de que isso não está funcionando bem, esse sistema de regulação, e procurar, junto com a gerência de câncer do Distrito Federal,
levar à Secretaria de Saúde propostas de organização em linhas de cuidado do atendimento ao paciente com câncer de cabeça e pescoço. Nós aproveitamos para convidar a todos, né, dentro das nossas atividades e ações, nós teremos o simpósio relacionado ao câncer de cabeça e pescoço, que o nosso foco é acesso e gestão, né, do diagnóstico, tratamento e reabilitação desse paciente, que será no dia 27 e 28 de julho, das 19 às 21 horas. Nós teremos todas as informações no @LAFO-UNB e contamos com a presença de todos, e o Dr. Sandro será um dos nossos convidados também. Muitíssimo obrigada. Nós começamos aí uma discussão, né? Foi muito bom, né, Karen? E eu vou, então, agora encerrar. Você quer finalizar, Karen? Então, só agradecer ao Dr. Sandro mesmo pela explanação e obrigada.